Oi, tudo bem? Vamos começar então mais uma análise aqui de um tema do direito processual penal. Hoje falando sobre recursos, teoria geral. Olha, uma temática muito interessante e vai ser muito útil para quando você for estudar os recursos em espécie. Por exemplo, o recurso em sentido estrito, a apelação, o recurso ordinário, constitucional, recurso extraordinário, recurso especial. Vamos ver aí habeas corpus, revisão criminal, carta testemunhável, correição parcial, embargos de declaração, embargos infringentes, o agravo em execução, enfim, tem muita coisa para a gente ver aí. E para todos esses recursos em espécie, é muito útil você dominar a questão da teoria geral dos recursos, ok? Que é a nossa temática de agora. Eu espero que você goste. Aliás, não só é útil para esses recursos em espécie, mas também você vai se deparar com essa matéria nos concursos da magistratura, Ministério Público, Defensoria, de delegado, Procuradoria, os exames da OAB. E com certeza você vai constatar isso que eu estou te falando, que é uma temática muito importante e muito exigida nesses exames. Vamos começar a falar sobre algumas considerações gerais a respeito da teoria geral dos recursos. Pois bem, o que é um recurso? O recurso, ele é um pedido de reexame e é um pedido de reforma. Você quer que seja reexaminada e reformada uma decisão judicial. Então é para isso que serve um recurso. Então o recurso, ele é um instrumento processual. O recurso é um meio processual, é uma via processual que é adequado para impugnação das decisões judiciais. É através do recurso que a parte que foi vencida, ele vai buscar a reforma ou a modificação da decisão que lhe foi desfavorável. Ele vai tentar essa reforma e modificação. Agora, o recurso não é obrigatório, ele é um meio voluntário. Então, é um meio processual voluntário que você tem que utilizar antes de ocorrer a preclusão. Ninguém é obrigado a recorrer. Então, o recurso, segundo Tourinho Filho, grande processualista, entende que é o meio, é o remédio jurídico processual pelo qual se provoca o reexame de uma decisão. Então, de regra, diz Tourinho Filho, esse reexame é levado a cabo por um órgão jurisdicional superior. Isso em regra. A parte vencida, por meio do recurso, ela pede a anulação ou a reforma total ou parcial de uma decisão. Olha que interessante. Então, você já pôde aí destacar comigo vários pontos importantes. Vou aumentar aqui para você, se quiser fazer as anotações e copiar aqui, fica um pouco maior no quadro aqui para você estar aproveitando aqui de forma mais visível. Ampliar mais um pouquinho aqui. Então, o recurso, ele é esse instrumento que ele é baseado no duplo grau de jurisdição que está previsto, assegurado pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, atribuindo aos tribunais competência recursal, ok? Então, o recurso é esse instrumento. Vamos aqui avançar um pouco mais. Quero que você acompanhe aqui comigo. Olha, vamos aqui mudar de slide. Qual a finalidade do recurso? Bem, a finalidade é o reexame, a reanálise da decisão
por outro órgão jurisdicional, ok? Então, é através do recurso que nós conseguimos que o caso seja reexaminado, ocorra uma reanálise. E quem é que vai fazer isso? De regra, um outro órgão jurisdicional. Olha, uma coisa que eu preciso destacar agora, de início, é o seguinte. Nós temos o juízo ACO e o juízo ad quem. O juízo ACO é o prolator da decisão, do qual a pessoa está recorrendo. E o ad quem é aquele que vai reexaminar, vai reanalisar. A quem se pede, é aquele a quem o recorrente requer, ele pede a reforma daquela decisão. Então, o ACO é quem profere a decisão e o ad quem, em regra, é aquele outro que vai reanalisar o caso. É um outro órgão jurisdicional. Quais as justificativas para que tenhamos o recurso? No que se baseia a existência de recurso? Olha, são 4 justificativas principais. Aqui tem várias justificativas. Eu vou apontar 4 e gostaria que você acompanhasse comigo aí, que elas ilustram razoavelmente bem aí o que se pretende com isso. Uma dessas finalidades, dessas justificativas, seria o inconformismo natural. E realmente, o que ocorre? A parte, ela... Aliás, é próprio do ser humano ficar inconformado com a primeira palavra. Isso ocorre não só no meio jurídico, mas também, por exemplo, uma pessoa que vai se consultar, vai ao médico e recebe um diagnóstico do qual ela não se agrada. O médico diz, olha, seu corpo não está sadio, você vai precisar tomar um medicamento tal, você vai precisar ser submetido a uma cirurgia, você vai precisar ficar de repouso, você vai ter que fazer uma dieta. É de praxe que as pessoas não aceitam essa opinião de pronto. Então, existe um inconformismo natural. Por mais que o médico demonstre no seu exame clínico, nos exames laboratoriais, que alguma medida vai precisar ser tomada, pelo inconformismo natural, as pessoas não vão consultar uma outra opinião, faz uma outra consulta com outro médico, faz novos exames. Assim também ocorre no judiciário. Então, por mais que o juiz tenha analisado o caso e visto a questão de fato, a questão jurídica, observado a base legal, observado o que entende a doutrina, a jurisprudência, o direito comparado, o bom senso, a lógica, enfim, e demonstre, através de uma ciência na decisão, fazendo todo o relatório da sentença, fazendo a fundamentação, fazendo o dispositivo, a dosimetria, pelo inconformismo natural, as pessoas querem ouvir uma segunda opinião. Então, aí recorrem para um outro órgão jurisdicional. Eis aí uma justificativa para o inconformismo natural, ok? Então, isso daí é próprio não só do ser humano, não só na questão do judiciário, das decisões judiciais, mas também em todas as outras áreas, ok? Uma outra justificativa é a questão da falibilidade humana. Realmente, é possível que ocorra erros. O juiz é humano. Por mais que o juiz se prepare, seja um profissional preparado tecnicamente, emocionalmente, ele pode cometer erros. Nós vemos na prática que essa questão do erro, ela ocorre numa porcentagem muito pequena. Falar, professor, mas eu vejo aí várias decisões serem modificadas. Em que pese ser a minoria as reformas,
essas decisões, se você fizer uma análise dos casos, assim como eu já fiz, você vai verificar que essas mudanças não ocorreram porque o juiz estava errado, mas sim porque existem dois entendimentos doutrinários diferentes, três entendimentos jurisprudenciais, a prova é feita uma análise, alguém se fixa em dois ou três pontos, A, B, C, do elemento do conjunto probatório, mas o outro órgão jurisdicional não não valoriza o ABC, esses elementos, mas o XYZ, que também faz parte do caderno probatório, ali do conjunto de elementos probatórios. Então, essa reforma ocorre não por erro, pela questão de falibilidade, mas sim por uma interpretação diferente. Então, eis aí até uma crítica que alguns fazem, que quanto ao inconformismo natural, tudo bem, isso ocorre mesmo, mas com relação à falibilidade, em que pese ela possa ocorrer, e às vezes ocorre, o percentual é muito pequeno. Essas mudanças ocorrem mais por questão de interpretação, por questão de haver duas ou três correntes doutrinárias, jurisprudenciais, divergentes, e aí um órgão jurisdicional opta por um, outro órgão jurisdicional opta por outro, ok? Uma outra questão é o controle de jurisdicionalidade, que também justificaria a existência do recurso. Como seria isso? As pessoas que apontam esse item dizem o seguinte, que o juiz, por saber que a sua decisão será revista, ele se sente na obrigação de se empenhar mais e não usar de forma abusiva nas decisões. Bem, essa questão também é apontada por uns como justificativa, mas há também quem critique esse ponto. Porque quantos casos que se conhece que o juiz vai usar de forma abusiva? O juiz concursado, o juiz que prestou um concurso e faz uma carreira como juiz substituto, juiz de primeira instância, segunda instância, terceira instância, né? Ou instância inicial, intermediária e final, ele é um profissional treinado que, que tem muitos anos de estudo e é para chegar a fazer essa decisão. Por exemplo, faz 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio, que já são aí 12, mais 5 anos de um curso de ensino superior de Direito, já 17, mais 3 anos de prática jurídica, são 20 anos de estudo. E depois, ele fazendo toda essa carreira de magistratura, ele vão mais 30, 35, até 40 anos judicando. E raríssimos casos pode-se apontar uma situação dessa, porque ele sabe que vai ter recurso, aí que ele vai se empenhar. Não, ele vai sempre se empenhar, porque ele tem uma obrigação, ele é um profissional treinado, vocacionado, dedicado ao seu mistério de julgar, e tendo ou não recurso, ele vai caprichar na sua sentença. Que profissional que vai querer fazer uma sentença meia boca nas coxas, só para ter ou não recurso? Então, tem essa crítica. Outra justificativa seria a maior experiência dos integrantes dos tribunais, que seriam compostos, segundo alguns doutrinadores, por juízes que já atuaram na primeira instância por um tempo razoável. Essa questão também é apontada por alguns como justificativa, mas também sofre crítica por parte de outros, dizendo o seguinte, que fala que os tribunais são compostos por juízes que já têm uma maior experiência porque atuaram na primeira instância. Não é totalmente assim essa questão. Por quê? Nos tribunais, além dos juízes de carreira, há as indicações pelo quinto constitucional, em que são compostas várias vagas, né, que por pessoas que nunca judicaram, nunca tiveram essa questão da experiência que os autores falam, não, o tribunal é composto por pessoas que têm mais experiência e que ficaram judicando na primeira instância. Então, em parte mas na outra parte não, porque é composto quase a metade
por pessoas que não tiveram experiência judicando. E nos tribunais superiores, mais ainda que diminui o número de juízes de carreira, e aí é composto quase que a unanimidade por pessoas que não prestaram um concurso, que não judicaram, que não sentenciaram, que não fizeram audiência como juiz, na visão imparcial. Podem ter feito de outra forma, mas com uma visão parcial, sempre defendendo um lado X ou Y, mas não com a visão de 20, 30 anos que o juiz adquire de imparcialidade, de equidistância das partes, ok? Então temos aí críticas e também pessoas apoiando essas justificativas. É bom que você tome conhecimento dos dois lados. Agora vamos falar sobre os recursos da teoria parte geral, mas com relação aos princípios. Eu fiz uma lista aqui, tem mais princípios aplicáveis aos recursos, mas eu apontei aqui alguns: o duplo grau de jurisdição, fungibilidade, instrumentalidade das formas, unirrecorribilidade, variabilidade dos recursos, ampla defesa, voluntariedade. Vamos conversar sobre todos eles, mas agora em específico. Vamos começar aqui pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Bem, o recurso, ele é um meio, um instrumento, né? É um meio, uma via que vai instrumentalizar o duplo grau de jurisdição previsto na Constituição de 1988. O outro princípio também que se aplica aqui à questão recursal é o princípio da fungibilidade. O artigo 579 do CPP, ele estabelece a questão da fungibilidade. Depois eu vou fazer mais alguns comentários em instantes, mas agora é só para apontar a questão de alguns princípios que se relacionam com a questão recursal. E também temos o princípio da instrumentalidade das formas. Esses dois princípios, fungibilidade e instrumentalidade, eles se relacionam. O primeiro, que é o princípio da fungibilidade recursal, ele decorre do princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, em algumas hipóteses, é possível que a parte ingresse com um recurso que não é o correto. E o que valeria a instrumentalidade das formas. E o juiz aplicaria a fungibilidade recebendo o recurso errado como se fosse o recurso certo. Mas tem umas regrinhas para isso, ok? Que eu falei que eu vou falar daqui a alguns instantes. O que não pode acontecer é o que infelizmente tem acontecido na prática, que por falta de preparo técnico jurídico, as pessoas vão ingressando com o recurso assim errado e ficam torcendo, rezando para que seja aplicado o princípio da fungibilidade. Mas não que houve um equívoco e que outra pessoa podia cair naquilo. É mais simplesmente falta de preparo profissional mesmo, ok? Mas daqui a pouco eu falo dessa questão melhor e vou comparar processo penal com processo civil também para você ficar com uma outra vertente. Outro princípio é o princípio da unirrecorribilidade. Então, já vimos aí duplo grau de jurisdição, previsto na Constituição Federal, o da fungibilidade, que é decorrente da instrumentalidade das formas, e o artigo 579 do CPP, estabelecendo sobre essa questão, e o princípio da unirrecorribilidade. O que quer dizer isso daí? Em regra, existe um recurso para cada situação, ok? Porém, existem situações em que é possível ter mais de um recurso ali, mas em regra, não. Em regra, para cada caso, é um tipo de recurso. Então, é unirrecorribilidade, ok? Então, isso aqui é importante nós vemos que é uma regra. Como exceção, é possível a interposição simultânea, por exemplo, de apelação
e habeas corpus. Mas não é, como eu disse para vocês, a regra na questão de recurso. Em regra, é um recurso para cada caso. Eu disse essa questão aí por exemplo, pode caber apelação e habeas corpus, né? Quando eu for falar sobre os pressupostos recursais objetivos, e especificamente na previsão legal ou chamado de cabimento, eu vou retornar nessa questão do princípio da unirrecorribilidade. Porque é importante, porque a lei, ela estabelece, ela prevê, faz uma previsão legal, diz qual é o cabimento, qual é o recurso. E para cada caso, um recurso. Mas nós temos exceção. Eu falei agora aí que é possível, por exemplo, apelação e habeas corpus. Há alguns outros casos em que cabe o habeas corpus e também o chamado reexame necessário. Por exemplo, é o caso do 574, inciso 1 do CPP. E também o caso e o recurso sentido distrito 581-10, certo? Então, nesse caso da decisão que concede habeas corpus, esmiuçando melhor a questão, se houver uma decisão que concede habeas corpus, a lei estabelece, pelo 574.1, a possibilidade do reexame necessário, chamado erroneamente por recurso de ofício, e, simultaneamente, o recurso em sentido estrito, com base no 581, inciso 10. Ok? Então, eis aí uma situação interessante. Aliás, duas, né, que eu falei. Esse caso aqui do recurso do erroneamente chamado de ofício, que é o reexame necessário, juntamente com um recurso em sentido estrito, e também um caso de apelação com habeas corpus. Outro princípio é o princípio da variabilidade dos recursos. Esse é um princípio também interessante. O que quer dizer esse princípio da variabilidade dos recursos? Ele permite, esse princípio, ele permite que a pessoa ao lesado, a desistência de um recurso para que ele possa interpor outro. Então, ele vai variar o recurso. É claro, ainda tendo disponibilidade temporal para isso. Então, se cair em algum exame que você for fazer, que é o princípio da variabilidade dos recursos, é um princípio que possibilita a desistência de um recurso para que seja interposto um outro. Temos também o princípio da ampla defesa. É um princípio com previsão, inclusive, constitucional, estabelecendo que as partes podem utilizar todos os meios necessários para provar a sua pretensão. E isso, por exemplo, no júri, ele ganha uma amplitude maior ainda. Temos também o princípio da voluntariedade. O que é o princípio da voluntariedade, também elencado aqui nessa lista? Ninguém é obrigado a recorrer. O recurso é voluntário. Você recorre se você quiser, se você desejar, se você achar que é conveniente. Ok? Mas nós temos alguns casos do reexame necessário, em que é obrigado por lei que o caso seja submetido a uma outra análise, a um outro órgão jurisdicional chamado adquem. Erroneamente é chamado de recurso de ofício, mas isso está errado porque o juiz não vai recorrer. O juiz não recorre, ele sentencia e as partes é que recorrem. Então, em princípio, é o princípio da voluntariedade. Mas nós temos essa questão do reexame necessário, entre aspas, recurso de ofício, que também vou esmiuçar daqui a alguns instantes, quando formos falar sobre mais algumas outras questões. Então, aí, uma lista, um rol de princípios aplicáveis
a questão recursal. Professor, o que é o juízo de prelibação e o juízo de delibação? Eu já vi isso daí em algumas provas, algumas pessoas falarem sobre essa questão. O que significa isso? Bem, veja bem. Quem profere a decisão é o juízo ACO. E quem vai reexaminar, em regra, é o juízo ad quem, um outro órgão jurisdicional. Só que quando a pessoa recorre, ele tem que preencher os pressupostos recursais. Esses pressupostos recursais são pressupostos recursais objetivos e subjetivos, para tornar o recurso viável, para ele ser conhecido e julgado. Agora, quem é que tem que ver se os pressupostos recursais objetivos e subjetivos estão presentes? Quem tem que ver isso é o juízo ACO e também o juízo ad quem. E quando eles fazem isso, eles fazem um chamado juízo de admissibilidade, que também é conhecido por juízo de prelibação. Então, o juízo de prelibação é uma análise de admissibilidade, para ver se os pressupostos recursais, objetivos e subjetivos, estão presentes. Como o juízo ACO e o juízo ad quem fazem, os dois, eles fazem essa análise da admissibilidade, eles fazem esse juízo de prelibação, então ocorre um dúplice juízo de prelibação, ok? Então ele é feito pelo ACO e pelo juízo ad quem. Agora, e o que é juízo de delibação? Bem, o juiz de delibação já é um juiz de mérito. Ele não está vendo a questão de admissibilidade, questão processual, está analisando o mérito. Em regra, quem faz análise do mérito é o juízo ad quem, que vai reanalisar. Professor, mas tem caso, o senhor falou regra, tem caso que não é o ad quem? Tem. Quando existe possibilidade de retratação, onde tem o juiz de retratação, aí podemos ter análise de mérito pelo ACO. Exemplo, o recurso sentido estrito, ok? Que mais? Bem, nós temos também, aqui, já que nós estamos falando de juiz de prelibação, que é o juiz de admissibilidade, para ver se estão presentes os pressupostos recursais, eu vou tratar sobre essa questão. Os pressupostos recursais, eles podem ser objetivos e subjetivos, ok? Objetivos e subjetivos. E eles têm também uma divisão. Existe o pressuposto recursal objetivo, previsão legal ou autorização legal, que eu acabei de falar quando eu expliquei o princípio da unirrecorribilidade. Também pode ser objetivo da forma estipulada em lei, objetivo da tempestividade. E o subjetivo? O subjetivo só tem dois, legitimidade e interesse. E também falarei alguma coisa a respeito do pré-questionamento, ok? Vamos lá aprofundar um pouquinho mais essa questão dos pressupostos recursais. Olha só. Vamos começar com a previsão legal ou autorização legal. O que é importante nós tratarmos dessa questão? Quando vai fazer a interposição, em regra acontece o seguinte, você vai ter dois momentos. Um momento para fazer a sua petição de interposição e um momento para apresentar as suas razões, ok? Quando vai fazer a interposição do pedido para reexaminar, para ele ser reformado, tem que ingressar com um pedido, com recurso, que esteja previsto no ordenamento processual penal. Esse recurso tem que ser adequado àquela decisão que você está impugnando. Ou seja, a lei ela tem que prever um recurso para aquele caso. Agora, quantos recursos vai prever para o mesmo caso? Um recurso para cada caso. Por isso que essa questão da previsão legal se relaciona
com o princípio da unirrecorribilidade. Mas, como eu já disse, há casos em que é possível a interposição simultânea de dois recursos. Eu citei o caso da interposição de apelação e HC simultâneo. É possível isso. E também citei o caso do 574.1, lá no caso do habeas corpus, em que também vai ter reexame necessário, chamado erroneamente de recurso de ofício, junto com um recurso em sentido estrito. Mencionei essa hipótese agora há pouco. Então, você vai pegar o 574, inciso 1 do CPP, e vai ver que ali vai ter o recurso de ofício, e é possível também o 581, inciso 10, do recurso em sentido estrito. Ok? Que mais aqui que é interessante? Nós temos aí, como eu disse, o princípio da fungibilidade, porque para cada caso cabe um recurso. Mas se a pessoa entrar com um recurso errado? Bem, o artigo 579 do CPP, ele diz assim: salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Então, eu falei aquele rol de princípios, fiz uma passagem ali mais sucinta, mas explicando cada um, e agora eu vou complementando dentro da sistemática aqui recursal. Já fiz isso agora, então, com o princípio da recorribilidade, e agora vou fazer com o princípio da fungibilidade. Então, é possível ingressar com um recurso e o juiz errado e o juiz receber como certo? Se for nos termos do 579 CPP, sim. Mas não pode ter má-fé. A parte não vai ser prejudicada se não tiver má-fé. No processo civil, também temos essa questão do princípio da fungibilidade? Sim, também temos lá. A diferença é que lá, no processo civil, temos que observar se tem dúvida objetiva sobre qual recurso deve ser ajuizado. Por exemplo, qualquer pessoa naquela situação também teria essa dúvida. Não é desconhecimento técnico. Vamos tentar isso daqui, qualquer coisa a gente pede o princípio da fungibilidade. Não, não é isso. É dúvida objetiva. Outra situação, não ter erro grosseiro. Não ter erro grosseiro. E terceiro requisito, a tempestividade. Isso tem que estar ainda no prazo, ok? Já no processo penal, é essa questão que eu falei para vocês. Não será prejudicado desde que não tenha má fé, certo? Mas tem que estar dentro do prazo, ok? Porque senão também fica uma bagunça isso daí tudo, né? Então, essa questão da fungibilidade recursal no processo penal prevista no 579 do CPP, tem essa nuance aí que eu falei para vocês diferente com relação ao processo civil. Agora, esse princípio da fungibilidade, reforço, não se aplica quando ficar caracterizada a má-fé por parte de quem está recorrendo. Por exemplo, presume-se a má-fé quando já tiver terminado o prazo do recurso correto e a parte interpõe um recurso que tem um prazo maior estabelecido para tentar, nessa questão, aplicar a fungibilidade para que o juiz reconheça e aí ele tenha o seu recurso com seguimento. Não se aplica fungibilidade nessa hipótese, hein, pessoal? Não vai poder. Vamos falar agora sobre um outro pressuposto recursal objetivo, que é a forma estipulada em lei. Como é que funciona essa questão? Bem, o recurso pode ser interposto por que forma? Por petição, por termo nos autos, por cota, por declaração oral, por manifestação inequívoca do desejo de recorrer.
Então, mas em regra é petição e termo nos autos. Mas essas outras possibilidades também podem acontecer, ok? Tem que estar pre- atento para essa situação. Vou citar aqui, por exemplo, a apelação e o recurso em sentido estrito, apelação e recurso em sentido estrito podem ser interpostos por termo nos autos e por petição. Agora, já outros recursos, como por exemplo, o caso do recurso extraordinário, do recurso especial, o embargos de declaração, carta testemunhável, embargos infringentes, correição parcial, habeas corpus, somente por petição, ok? Já no caso que eu mencionei para vocês, a apelação e o rese, recurso em sentido estrito, é possível por termo nos autos e por petição. Nos outros casos que eu enumerei agora, há instantes, somente por petição. Ok? Que mais aqui que é interessante nesse outro pressuposto? Então, nós já vimos aqui os pressupostos recursais objetivos, previsão legal ou autorização legal, a forma estipulada em lei. Vamos falar agora sobre a questão da tempestividade, que também é importante. Antes de falar dessa questão de tempestividade, só para poder acrescentar um pouco mais, se você falei em petição, interpor petição. O recurso, ele basicamente ele tem dois momentos que nós temos que prestar atenção. Nós temos o momento da interposição e temos um que você fala, baseado no artigo tal, eu estou discordando da decisão X de folha tal por motivo tal. Agora, e nós temos a petição de razões. Ali você vai fundamentar e explicar por que você está recorrendo, ok? Quando você não menciona nada na interposição, é um recurso de incidência ampla. Ou você pode delimitar e aí ele é limitado ou com uma incidência mais restrita, certo? Então, esses dois momentos aí que eu mencionei agora, eles devem ser observados na hora da petição da interposição e da petição de razões. Eu disse que nós íamos falar sobre a tempestividade. O que é importante com relação a essa tempestividade? Cada recurso, ele tem um prazo. Então não adianta você decorar assim, no processo penal o prazo é X. Não é assim que funciona. Cada recurso tem um prazo. E se você não cumprir o prazo, a questão da tempestividade é um pressuposto recursal. O recurso não vai ser conhecido por intempestividade. E esses prazos no processo penal, você tem que atentar que eles são prazos contínuos, são peremptórios, eles não se interrompem. Mas e se tiver férias, domingo, feriado? Não se interrompe, são contínuos, peremptórios, não se interrompem, ok? Eu sei que aqui nesse slide, estou projetando para vocês aqui, nós estamos falando ainda dos pressupostos recursais subjetivos, legitimidade de interesse e também do pré-questionamento. Mas, como eu estou falando agora da tempestividade, eu quero falar de alguns prazos recursais com vocês. Por exemplo, carta testemunhável. O prazo é de 48 horas. Observe que é um recurso que tem prazo em horas. Os demais têm prazo em dia. Por exemplo, embargos de declaração, que está do CPP, 2 dias. Mas nós temos embargos de declaração também no GCRIM. Aí lá o prazo é de 5 dias. Então, pelo CPP, embargos de declaração, 2 dias. Mas pela Lei 999, no Juizado Especial Criminal, que julga as infrações penais de menor potencial ofensivo, o prazo de embargos de declaração é mais estendido, 5 dias. O recurso em sentido estrito, 5 dias. A apelação, 5 dias. Correição parcial, 5 dias. Agravo em execução, 5 dias. Recurso ordinário constitucional, 5 dias.
Então, nós temos aí vários recursos com prazo de 5 dias. Então, 48 horas na carta testemunhável, 2 dias no embarque de declaração do CPP, embarque de declaração no GCRIM, 5 dias. Nós temos essa questão aí também, de diferença, que é interessante para a gente guardar no GCRIM e no CPP. E aí, vários recursos com 5 dias. O recurso antidistrito, a apelação, correção parcial, agravo em execução e recurso ordinário constitucional. Agora vem um com 10 dias, embargos infringentes. E 2 com 15 dias, o recurso especial e o recurso extraordinário. Professor, e o revisão criminal e o habeas corpus? Bem, eles têm peculiaridades, algumas singularidades, e eles não têm um prazo fixado, é X, Y, Z. Não tem, tá bom? Que mais? Vamos voltar lá na questão dos pressupostos, como eu estava tratando. Então, já falei aí dos pressupostos recursais objetivos e estava terminando com a questão da tempestividade. Essa questão do prazo é muito interessante, porque eu também quero destacar com vocês que esse prazo recursal no processo penal conta da intimação. E lá no processo civil conta da juntada do mandado. Então, diferença. Outra questão. Do dia em que a parte manifestar nos autos ciência, de forma inequívoca, da sentença ou despacho, aí que vai contar também essa questão, vai contar o prazo. Mas e se for carta precatória? Também corre da intimação. Inclusive, a súmula 710 do STF é nesse sentido. Professor, como é que funciona a intimação, por exemplo, do defensor dativo ou do defensor constituído? Bem, o réu e o defensor dativo ou defensor constituído, eles também têm que ser intimados da sentença. Em regra, após a intimação do réu. Então, intima o réu e depois intimaria o defensor dativo ou constituído. Então, o que vai acontecer? Tem uma dupla intimação, mas os prazos são individuais, contam-se isoladamente o do acusado e o do defensor, que pode ser dativo ou constituído, ok? Nessa questão da tempestividade, também se discute o seguinte: e se houver renúncia ao direito de recorrer? E o réu, ele declarar que ele não quer. Essa questão aí, eu vou apresentar, vou até mudar o slide aqui. Nós temos vários entendimentos a respeito disso. Olha só essa questão aqui. Ó. Então, se houver divergência entre o réu e o seu defensor sobre a interposição de recurso, o que é que deve ser feito? Então, nós temos um entendimento que diz: prevalece o que o réu quer. Se o réu quer recorrer, recorre. Se o réu não quer recorrer, não recorre. Prevalece a vontade do réu. Outra questão, outra corrente, outro entendimento seria: prevalece a vontade do advogado. Se o advogado entende que não deve recorrer, não vai recorrer. Se o advogado entender que vai recorrer, vai recorrer. Agora, um terceiro entendimento diz que prevalece a intenção de quem quer recorrer. Um quer e o outro não quer. Então, vai valer a vontade de quem quer recorrer. Professor, por que o senhor pulou aquele slide lá para falar essa questão? Porque tem a ver com essa questão que eu estava dizendo, da renúncia do direito de recorrer quando é declarado pelo réu. Essa renúncia, se ela for reduzida a termo, ela não vai impedir, segundo alguns entendimentos jurisprudenciais, a apelação do defensor. Então, entende-se que a vontade do defensor deve prevalecer sobre a vontade do réu, para resguardar a ampla defesa, e também porque o defensor
teria a formação técnica, e o réu não necessariamente, para dizer o que é melhor ou não para o seu cliente, ok? Então, olha só, essas duas questões aí ligadas, o réu renunciando ao direito de recorrer e os três entendimentos ali que eu mencionei. Voltando novamente aqui aos pressupostos recursais. Olha, já vimos aí bastante coisa, hein? Mas você aguenta aí que tem mais assuntos para tratarmos. Vamos falar agora sobre os pressupostos recursais subjetivos. Aqui nós temos só dois, a legitimidade e o interesse. Legitimidade e o interesse. É muito importante essa questão. Aliás, eu estava falando sobre a tempestividade e lembrei de mais algumas coisas. Vamos só voltar um pouquinho aqui, fixar mais um pouco, ainda não comecei a explicar legitimidade e interesse. Vamos falar sobre a questão aí da tempestividade. O seguinte, no processo penal, você não conta o dia do início. Existe uma frase em latim que é dies a quo non computator in termino. Então, o dia do começo, ele não é computado. Mas o dia do vencimento, ele é incluído sim. Isso está no artigo 798, parágrafo 1º, ok? Então, no processo penal, exclui o dia do começo, mas inclui o dia do vencimento. Isso aqui é um ponto importante. Lembrei que para a gente tratar, quero que você guarde isso, anote aí, que é muito interessante, muito importante, e você vai usar na teoria e vai usar na prática também. Outra observação. E se a intimação for feita, por exemplo, na sexta-feira ou numa véspera de feriado? Como que vai fazer? Eu falei já que o dia do começo vai contar, né? O dia inicial da contagem será o primeiro dia útil subsequente a essa sexta-feira ou ao feriado, ok? Professor, e se o último dia do prazo, por enquanto eu estava falando aí do dia inicial, mas se o último dia do prazo cair no final de semana ou no feriado, o que que acontece? Porque o senhor falou que inclui. Ficará automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, ok? Então, temos que observar essa questão também. A Defensoria Pública, também uma questão importante de nós tratarmos aqui. A Lei 1060 de 1950, no artigo 5º, parágrafo 5º, estabelece que o prazo será em dobro para os defensores públicos ou ainda será em dobro para quem exerça essas funções, ok? Também uma outra questão importante. Então, lembrando que os prazos no processo penal são peremptórios, ok? Perdeu, vai estar causando aí algum prejuízo. Então, os prazos são peremptórios. O recurso pode não ser recebido, certo? Agora, creio que nós tratamos mais uns pontos diferentes que vieram à lembrança a respeito da parte dos pressupostos recursais quanto à tempestividade. Então, guarda aí, você precisa memorizar isso. Os pressupostos recursais objetivos são previsão legal, a forma estipulada em lei e a tempestividade. Agora, vamos tratar dos subjetivos, a legitimidade e o interesse. Legitimidade. Veja bem, em regra, quem pode recorrer é o Ministério Público, querelante, querelado, réu, procurador, defensor. Essas pessoas têm legitimidade para recorrer,
ok? Mas há outros também, tá? Isso que eu estou falando é em regra. Então você tem que estar ligado aí. O artigo 577 do CPP estabelece: é o MP, o querelante, o querelado, o réu, o defensor, o procurador. Mas nós também podemos ter o recurso do assistente de acusação, ok? Isso aí são os casos que a gente pode chamar de casos regra, ok? Há alguns outros casos diferentes aí, são umas hipóteses podemos chamar de hipóteses especiais. Quais são essas hipóteses especiais? Por exemplo, podemos ter o recurso também do curador do réu, do ofendido, do seu representante ou sucessores. Inclusive, o artigo 598 assim o estabelece. Então, em regra, como eu estava falando, era MP, o querelante, querelado, né, o réu, o seu procurador. Mas nós temos esses casos especiais, hipóteses especiais, como eu citei agora, que também é legítimo. O curador do réu, o ofendido, seu representante legal, sucessores. Todo processo vai ter recurso do curador do réu? Não, por isso que eu estou falando que é uma situação especial. Também nós temos, como caso especial, uma pessoa que prestou fiança em favor do réu. Ela pode também recorrer. Artigo 581, inciso 7 do CPP. Falar, professor, eu vi um caso aí que a pessoa dizia, ou tinha um livro falando lá, que qualquer pessoa do povo pode recorrer também, no caso lá da Lei 1508 de 51. Olha, não mais. Porque essa questão foi revogada pela Lei 999. A Lei 999, ela criou um rito diverso para apurar as contravenções penais. Então, nessa hipótese aí, não se aplica mais, ok? Então, nós estamos tratando aí da questão do interesse, pressuposto subjetivo do interesse, não, desculpe, da legitimidade. Daqui a pouco vamos falar do interesse. Então, falamos aí da legitimidade. Professor, mas e o senhor estava falando aí dessa questão de quem pode recorrer, mas eu ouvi também, a pessoa pode estar dizendo, eu ouvi dizer aí que também o cônjuge pode recorrer, o ascendente, o descendente, o irmão. É verdade isso? Vou te explicar agora. O que ocorre? O 598 do CPP, que eu mencionei agora, ele trata que, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se a sentença não for interposta, se dessa sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, então o ofendido, ou caso ele esteja morto, pode, declaração de ausência, pode ter recurso, então, do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E eles farão isso no prazo de 15 dias. Esses 15 dias conta de como forma? Eles contam do término do prazo do Ministério Público. Eles podem recorrer estando habilitados ou não habilitados, ok? Isso pode acontecer. Outra questão com a legitimidade que eu vou mencionar agora é com relação ao habeas corpus. Porque com relação ao habeas corpus, quem é parte legítima para recorrer, para ingressar com habeas corpus? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ingressar com o habeas corpus. E também aquele caso que eu falei, parte legítima, né? Quem prestou fiança em favor do réu, o 581, inciso 7. Também a questão lá de quem vai incluir, do caso que da decisão que inclui ou exclui da lista geral, também questão de legitimidade ali da questão do júri. Que mais que é importante nessa situação? Lembra que eu falei das 3 correntes? Aliás, deixa eu voltar
lá naquele slide. Olha só aqui, ó. Eu havia feito uma perguntinha e falei que se houver divergência entre o réu e o defensor sobre a interposição do recurso, o que é que a gente tem que fazer? E eu disse que tem três entendimentos. Um que diz que prevalece a vontade do acusado, outro que diz que prevalece a vontade do advogado e outro que prevalece a vontade daquele que tem intenção de recorrer, ok? Mas também quero acrescentar mais um ponto nessa questão aí, que é a súmula 705 do STF, que diz: a renúncia do réu ao direito de apelação manifestada sem a assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação por este imposta. Que eu tinha falado aquela hora a respeito desse ponto, mas faltou aqui citar, estou incluindo agora, a súmula 705 do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora sobre o pressuposto recursal subjetivo interesse. O que é que tem a ver essa questão aí do interesse? Vamos lá. Olha só como tem pontos interessantes essa questão da teoria geral do recurso. O recurso, em regra, ele não é admitido se a pessoa que estiver recorrendo não tiver interesse. Mas o que é ter interesse no processo penal para recorrer? É a pessoa, o recorrido, o recorrente, ele ter experimentado alguma espécie de prejuízo. Ou seja, ele tem que estar vencido, pelo menos em parte, nessa decisão. Ou seja, então é um pressuposto lógico, é um pressuposto fundamental a sucumbência, o gravame, o prejuízo. Se ele não tiver vencido, o recorrente não tiver vencido, não for vencido processualmente falando, ele não vai ter interesse ali para recorrer, ok? Ele precisa ser o quê? Sucumbente. Ah, professor, mas e no caso do Ministério Público? Bem, o Ministério Público, ele é um órgão de justiça. É diferente do caso da defesa. Aí o Ministério Público, ele pode recorrer tanto que ele está fazendo a acusação contra o acusado, contra o réu. Ele pode recorrer tanto contra o réu quanto em favor do réu, ok? Mas por quê? Porque é o Ministério Público. O Ministério Público, então, ele tem essa possibilidade. Então, é importante o prejuízo, é importante a sucumbência. Agora, essa questão do prejuízo, da sucumbência, só voltar no slide que nós estávamos aqui. Olha só aqui, ó. Essa questão da sucumbência, do prejuízo, tem que estar ligada à parte decisória da questão e não à fundamentação da decisão, ok? Então, guarda isso. A sucumbência tem que estar ligada à parte decisória e não à parte de fundamentação da decisão. E, como eu disse, o MP tem regras próprias. Ele pode, então, recorrer contra ou em favor do acusado, porque ele é um órgão de justiça, fiscal da lei, ok? Agora, o MP, já que nós estamos falando do MP, o MP já não pode recorrer no lugar do querelante. Quando que tem querelante? Querelante existe na ação penal privada exclusiva. Então, nós temos lá o querelante. O MP não pode recorrer no caso dele, que ele não vai ter o quê? Legitimidade. Certo? Outra questão também é o seguinte. Imagine que num processo tenha mais de um acusado. Um dos réus que foi absolvido, o outro réu não pode recorrer para que ele seja condenado também. Isso não pode acontecer.
certo? Então, é importante a questão do prejuízo, da sucumbência, para que ele demonstre o interesse. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão aí da sucumbência. A sucumbência ela pode ser classificada em única, múltipla, paralela, recíproca, direta, reflexa, total, em parte. Então, aqui uma classificação sobre sucumbência. Vamos falar sobre cada uma delas. A sucumbência, chamada de única, ocorre quando apenas uma parte foi vencida. Então, apenas uma parte foi vencida, então a sucumbência é única. Agora, a sucumbência será múltipla quando atingir vários interesses. Ok? Então, se somente uma parte é vencida, é única. É múltipla quando atinge vários interesses. Nós temos também a chamada sucumbência paralela, ok? E tem a sucumbência recíproca. Vamos tratar sobre essas duas. A sucumbência paralela ocorre quando os sucumbentes eles têm o mesmo interesse. Por exemplo, 2 réus são condenados, então vai paralelo. Os dois foram condenados, então é a sucumbência recíproca, ela paralela, vai caminhando lado a lado. Agora, nós temos a sucumbência recíproca. Quando que ocorre essa? Ela atinge interesses opostos. Por exemplo, no caso da acusação e defesa, forem vencidas em parte. Imagine que o Ministério Público fez uma acusação postulando a condenação do réu em furto qualificado. E a defesa pede absolvição. Quando chega na sentença, o juiz julga procedente essa pretensão em parte. Então, o Ministério Público foi sucumbente, mas a defesa também foi. O MP não conseguiu a condenação que ele postulou de furto qualificado, ficou em furto simples, e a defesa também não conseguiu a absolvição, que foi condenado, ainda que em furto simples. Então, é uma sucumbência recíproca, porque atingiu interesses opostos, acusação e defesa. Diferente do paralelo, que quando tem 2 réus, por exemplo, que são condenados. Nós temos também a sucumbência, chamada de direta, e a sucumbência reflexa. Então, sucumbência direta e a sucumbência reflexa. Vamos tratar sobre essa daí. A sucumbência direta atinge a parte da relação processual. Agora, na reflexa, atinge um terceiro, que está fora da relação processual. Mesmo que ele não tenha participado da relação do processo. Para isso, observe 2 artigos que eu já mencionei aqui, 598, combinado com o 31 do CPP, em que vai ter essa sucumbência reflexa de uma pessoa que está fora da relação processual. Ok? Isso pode acontecer, por exemplo, na absolvição do réu, onde a lei vai conferir ao ofendido o direito de apelar. Então, o ofendido vai poder apelar a ele. Ok? Temos também a sucumbência total e a sucumbência em parte, chamada por alguns de parcial. A sucumbência total, quando o pedido for integralmente indeferido ou acolhido pelo julgador. E em parte, quando ocorre um indeferimento parcial ou em parte. Ok? Então, vários tipos aí de sucumbência. Ok? Que mais que não é importante nós tratarmos agora? Vocês viram muita coisa interessante, né, pessoal? São muitos pontos. Vamos aqui, já estamos aí passando aí de 1 hora, então vamos aí dar mais uma resumida aqui para poder tratar de alguns pontos. Eu vou falar sobre a classificação dos recursos. Os recursos se classificam quanto à iniciativa da fonte, motivos e o órgão que reexamina. Vamos falar sobre isso.
Olha só. Quanto à iniciativa do recurso. Muito interessante essa questão. Você pode classificar os recursos de várias formas, né? Mas agora, quanto à iniciativa, eu disse o seguinte: recurso não é obrigatório você apresentar, então, porque aplica-se o princípio da voluntariedade. Então, o recurso pode ser voluntário ou reexame necessário. Então, o artigo 574, inclusive, diz que os recursos são voluntários. Eles ficam a critério exclusivo da parte que se sente prejudicada. A parte pode se conformar com a decisão, mesmo que condenatória, e não recorrer. E nós temos, além do recurso voluntário, os recursos necessários, que tem a ver com o chamado recurso de ofício, erroneamente chamado recurso de ofício, ou o chamado de recurso anômalo. Eles são os recursos necessários, ou reexame necessário. Professor, mas quem é que apresenta esse recurso? Bem, o juiz não vai fazer razão do recurso, da decisão dele. Olha, eu decidi, mas eu estou recorrendo à minha decisão. Isso aí não existe. Isso é um erro falar nisso. Não é recurso de ofício, é reexame necessário. E se não tiver o reexame necessário, professor? A súmula 423 do Supremo Tribunal Federal diz que não transita em julgado essa decisão. Ok? Quais são os casos que pode ter? Vou falar os casos para você. Olha, primeiro caso. Cabe reexame necessário da sentença que concede habeas corpus. O artigo 574.1 estabelece essa possibilidade. Essa decisão que concede habeas corpus não tem efeito suspensivo, ok? Porque concedeu. Já na decisão que denega, aí tem. Segundo caso, cabe também esse reexame necessário do caso da sentença que absolve sumariamente o réu. Isso está no artigo 574, inciso 2, ok? Agora, isso não impede que a acusação também interponha um outro recurso com relação a essa questão, ok? Terceira hipótese. Cabe também o reexame necessário da decisão que arquiva inquérito policial ou da sentença que absolve o réu acusado de crime contra a economia popular, baseado lá na Lei 1521, de 51, e na Lei 4.591, de 64. E ainda contra a saúde pública. Nesses casos também cabe o quê? Reexame necessário, chamado erroneamente, como eu disse, de recurso de ofício, ok? E também, uma quarta hipótese, baseada no 746, cabe o reexame necessário da decisão que concede a reabilitação criminal. Então, eis aí a classificação dos recursos quanto à iniciativa, voluntário e reexame necessário. Professor, e quanto à fonte? Quanto à fonte, o recurso ele pode ser constitucional, legal e regimental. Como é que funciona isso? Será constitucional naqueles recursos previstos lá na Magna Carta, na Constituição Federal de 88. Me dá um exemplo. Recurso extraordinário, recurso especial, habeas corpus. Então, são recursos constitucionais. E os recursos legais? São aqueles previstos no Código de Processo Penal ou então em outras leis especiais. Me dá exemplo. Apelação, embargos de declaração, recurso sentido distrito, embargos infringentes e de nulidade, carta testemunhável, revisão criminal, ok? E recurso regimental. São aqueles previstos no regimento interno dos tribunais. Exemplo, agravo regimental, certo? Outra classificação,
quanto ao motivo. Eles podem ser ordinários ou extraordinários. Como é que funciona isso? Os recursos ordinários são aqueles que não têm exigência de qualquer requisito específico para você interpor. Basta o inconformismo e apresentar o recurso. Exemplo, recurso sentido distrito, apelação, que eu recomendo que você faça, assista esse vídeo, esses vários vídeos que tem no canal, sobre apelação, sobre recurso sentido distrito, tem sobre revisão criminal, tem sobre habeas corpus, enfim, tem um monte de coisa, embargos de declaração, ok? E os recursos chamados aí, classificados quanto ser extraordinário. Aí, nesses casos, exige um requisito específico. Por exemplo, no recurso especial, tem que ser negada, por exemplo, a vigência a uma lei federal. Precisa de um requisito específico. Ou no caso do recurso extraordinário, a matéria que você está recorrendo tem que ser de ordem constitucional. Certo? Temos também o recurso iterativo, reiterativo e misto. O recurso iterativo é aquele recurso em que a parte, ou melhor, o órgão que vai julgar aquele recurso é o mesmo que proferiu a decisão, ou seja, é o juízo ACO, ok? Quer um exemplo disso? Embargos de declaração. Agora, nós temos também o recurso reiterativo. O que acontece com o recurso reiterativo? Quem vai fazer a análise é o órgão ad quem. Exemplo, apelação. Agora, tem recurso que tanto o ACO quanto o ad quem fazem a reanálise. Esses aí são chamados de recursos mistos. Então, as análises de reexame são para ambas as instâncias. Exemplo, recurso em sentido estrito. Ok? Olha só quanta questão interessante aí da classificação. E quanto aos efeitos? Bem, quanto aos efeitos, nós temos o efeito devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo. Vamos tratar sobre esses efeitos também. O efeito devolutivo, ele vai devolver a matéria para o adquém reanalisar. Essa devolução pode ser total, quando é de incidência ampla, ou pode ser limitada, quando recorre somente de uma parte da decisão. E isso é feito na petição de interposição, não é na petição de razões, não, tá bom? Outro efeito é o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele vai suspender a execução da decisão atacada enquanto não ocorrer o julgamento do recurso. Então, esse efeito, ele vai suspender a execução ali. Então, isso significa o quê? Que a interposição de determinado recurso impede a eficácia, impede a aplicabilidade da decisão que você está recorrendo. Então, essa é a regra no processo penal, é da não existência do efeito suspensivo. Mas nós temos casos em que aí vai ter o efeito suspensivo, sim. Professor, e o efeito regressivo? O efeito regressivo, ele vai ocorrer quando o próprio prolator da decisão, o juiz ou ACO, ele pode reapreciar a matéria, ele fazer um juízo de retratação. Então, esse é o efeito regressivo. Nós temos, por exemplo, o recurso em sentido estrito. Vide artigo 589 do CPP, em que pode ter o efeito regressivo. E o efeito extensivo? Bem, o efeito extensivo, para ilustrar isso aqui,
gostaria que você lesse o artigo 580 do CPP. Ele diz que quando tiver 2 ou mais réus, numa situação idêntica, processual e fática, se um deles recorrer e ele conseguir um benefício com isso, vai ser estendido para os demais, desde que não seja uma situação pessoal. Por exemplo, tem 2 réus e o juiz aplica uma pena lá de 4 anos para os 2. Mas um dos réus diz o seguinte: mas eu confessei. Além disso, eu era menor de 21 anos na época do fato. Então, ele vai conseguir uma situação pessoal para ele, não vai estender para outro réu. Agora, vamos imaginar o seguinte, uma situação não pessoal. Ele recorre e o tribunal, o juiz Adquem, diz: olha, esse fato não é crime, é uma situação atípica. Então, ele é beneficiado e, como não é uma situação pessoal, estende pelo 580 para a outra parte. Isso aí é o efeito extensivo, ok? Efeito extensivo. Que mais? Nós temos também a proibição da reformatio impejus direta e a indireta. Como é que funciona isso? Se somente a defesa, apenas a defesa recorrer, a situação dela não pode ficar pior. Por isso que é proibido reformar impejus para pior. Agora, quando houver isso aí é reformatio impejus direta. E a indireta? Quando houver uma decisão for anulada e tiver um recurso somente da defesa, essa situação no novo julgamento também não pode piorar, exceto se for caso do tribunal do júri, porque aí vale o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Professor, e a reformatio in melius? Essa não é proibida, não tem proibição. É a reformatio para melhor, em benefício do acusado. Então, para melhor pode, não pode para pior, se foi somente o réu que recorreu. Agora, se o MP recorreu e o réu recorreu também, a situação pode piorar. Ela pode piorar, ela pode ficar igual, ela pode melhorar, porque os dois recorreram. Agora, se somente o réu recorrer, proibição da reformatio impejus direta. E a indireta é no caso de decisão anulada anteriormente. Ok? E agora a saideira. Nós temos a forma de extinção dos recursos. Os recursos podem ser extintos de forma normal e forma anormal, que não é bem anormal porque está previsto no ordenamento jurídico. É só uma questão de classificação. Qual seria a extinção normal? É o recurso ser conhecido e julgado. E a forma anormal? Ou tem deserção ou tem desistência. Ok? Ou tem deserção ou tem a desistência. Vamos fazer alguns comentários a respeito dessa questão. Essa problemática da deserção, aqui ou desistência, a deserção ela vai ocorrer por falta de preparo, ou seja, de pagamento das despesas. Ok? Professor, e quando o réu foge? Bem, antes, quando o réu fugia, também tinha essa questão da deserção e extinguia. Hoje não mais. A súmula 347 do STJ entendeu que isso aí vai ferir os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e também da ampla defesa. Ou seja, o réu fugindo ou não, independente da sua questão prisional, o recurso vai ser conhecido e julgado. Então, prevalece agora ainda na questão aí da extinção anormal, a deserção por falta de preparo. Professor, e a desistência? Fale sobre a desistência. Vou falar. Essa desistência do recurso, ela pode ocorrer, só que ela é irretratável e depois irrevogável. Ok?
Agora, o Ministério Público, aplica-se para ele o princípio da indisponibilidade da ação penal. Então, ele não pode desistir do recurso que ele interpôs. Artigo 576 do CPP. Nesse caso, não dá. Ok? Isso estou falando quanto à questão aí da desistência, certo? O que mais que é importante aqui? Então, o 576, ele proíbe o MP de desistir do recurso que ele interpôs, ok? Então, a desistência ela é possível para a parte querelante, assistente da acusação, para a defesa. MP, não. Correto? Então, olha só, tratamos aí de muitos casos, são muitas questões envolvendo a temática dos recursos na sua parte geral, chamada de teoria geral, que com certeza é uma temática muito útil. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima! Inscreva-se no canal, hein? Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. Pode assistir de novo. Olha, assiste também os recursos na parte especial, tá? Em espécie, inflação, recurso sentido estrito. Até a próxima!